Olá, bem-vindos a mais um episódio Educação em Voz Alta, um espaço para refletirmos e falarmos de educação de verdade e em voz alta. E hoje vamos falar de quem cuida de quem cuida. Como você, professor, educador, gestor, líder, encontra motivação, energia e ideias para que todos os dias possa estar presente na escola. Como é que nós conseguimos, enquanto líderes, enquanto instituição, escola, motivarmos, criarmos um espaço de desenvolvimento, de liderança, para que você possa exercer a sua função na sua plenitude? E para falar de um assunto tão importante, nós convidamos a Natália Plácido, que é especialista em RH, desenvolvimento humano, trabalha conosco no colégio, está aqui hoje para compartilhar como é importante ter esse olhar e esse investimento na formação de todos os nossos colaboradores. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Rose. Obrigada pelo convite. É uma honra, um prestígio poder estar aqui. Falar sobre educação, falar em voz alta sobre educação, uma área que me encanta, que faz parte da minha carreira e é o que eu sei que faz diferença na vida das pessoas, é a educação. Obrigada, Natália, por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho para nós, um pouquinho da sua trajetória, né, na parte de RH e até como você chegou no meio da educação. Bom, estou na RH há 17 anos. Iniciei, como muitos, na área de estágio. Trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção, inicialmente. Trabalhava em agência de emprego, na Barão de Tapetininga, Avenida dos Empregos lá. Peguei uma boa base de recrutamento e seleção. Trabalhei em empresas dentro de RH de call center, que foi aí onde eu me descobri educadora, de educadora corporativa. Então, eu era uma analista de recrutamento e seleção e um belo dia, meu gestor, ele era um gestor novo na área, sabe quando tem aquelas mudanças de gestão? Aí eu falei assim, eu quero que ele me veja apresentar a dinâmica. Então, era uma dinâmica de call center, você imagina, 100 pessoas num processo. Eu falei, vem aqui, eu queria que você acompanhasse. E ele me veio apresentar a dinâmica. Terminou a dinâmica, fiz o processo. Ele falou assim, então, você está na área errada, você sabia disso? Eu falei, como assim, né? O olho já... Não, você tem que ir para a área de treinamento e desenvolvimento. Não está certo você só em recrutamento. E foi aí que eu iniciei na área de treinamento e desenvolvimento, dentro lá do call center, fazendo formação para os operadores, né, para operadores de cobrança, e fiz a carreira lá dentro. De lá, fui para trabalhar em terceiro setor, também na área de desenvolvimento humano e organizacional, me especializei na área de treinamento, me especializei também como coaching, a minha formação também, eu tenho uma formação de coaching, tenho formação também que eu gosto muito na área de direitos humanos. E esse é um pouquinho aí do universo de RH, mas a minha propriedade eu falo que é a educação corporativa, onde eu me encanto. Eu não sei se as pessoas sabem, se você também sabe, mas quase que eu fui para o lado também da educação corporativa. Jura? 2 meses antes de eu iniciar com as escolas, que eu começar com as escolas, eu trabalhava num banco. Né? E eu fui fazer pedagogia, estava formando pedagogia muito com foco em realmente ter a escola. Mas 2 meses antes da oportunidade de eu iniciar com a escola, eu recebi uma proposta para que eu pudesse trabalhar na parte de desenvolvimento humano no RH. Olha uma aí. super proposta, né? E no momento, como eu já tinha muito na mente a questão da escola, eu não digo que não balançou. Balançou sim, porque de alguma forma nós estamos educando, formando, faz tudo parte de uma formação. Balançou bastante, mas o meu sonho ainda falou mais alto. E as pessoas não entenderam, né? E na época eu trabalhava, inclusive, com o Ricardo Setúbal. Ele me pediu para me chamar, falou assim, como que você não aceitou? Por que você não está aceitando essa grande oportunidade para você, né? Nós vamos te transferir, porque eu trabalhava na parte financeira. A proposta é para você realmente trabalhar no RH, você tem toda uma pedagogia, você tem todo um lado de formação, né? De desenvolvimento. A gente acredita muito no seu potencial aqui como educadora aqui dentro do Itaú. E eu falei, não, eu tenho realmente um sonho, e é um sonho que eu realmente estou galgando, estou atrás. E aí 2 meses depois eu saí do banco e realmente eu consegui a escola. Mas quase que eu também vou para o lado da educação corporativa. Por isso que eu sou apaixonada também pelo trabalho de todos vocês que trabalham aí nessa parte de gente e gestão. É um trabalho maravilhoso, tanto do RH, do departamento pessoal. Um beijo, um abraço para todas as meninas que estão lá. Nossa equipe maravilhosa, né, de RH. Isso. Bom, vamos lá, Natália.
Os professores já realizam um trabalho incrível no dia a dia. Mas como que a gente pode, enquanto escola, potencializar ainda mais esse trabalho deles? Bom, enquanto escola, nós temos um grande diferencial, né? Por ser o bebê ali da educação o tempo todo. Então, um ambiente propício, são profissionais que gostam de educação, que gostam de estudar. Então, fornecer para eles formações condizentes, trabalhar bastante a questão de competências emocionais, competências, as soft skills, né? Então, o professor ele tem uma formação técnica extensa, né? Quando a gente fala de professor do médio, são até mesmo mestrados, doutorados. Então, tecnicamente, eles são, assim, Especialistas. São especialistas. especialistas. O Então, conhecimento técnico realmente. inegável, inegável. Só que, às vezes, a gente fica tanto naquele técnico que a parte comportamental, a comunicação básica ali, às vezes, não está legal. Então, assim, é um excelente professor, tem uma experiência incrível, mas na hora de falar na sala ou de passar aquele conhecimento, trava. Então, o RH e a escola ela consegue ajudar com ferramentas, com treinamento, com desenvolvimento para desenvolver comunicação, para desenvolver resiliência, para desenvolver inteligência emocional, que são ferramentas que ele vai usar dentro da sala de aula. Então, não basta eu ser expert em química, eu preciso como ensinar química, como passar aquilo, como usar a sala de aula como um grande portal, né? Por mais que eu tenha as minhas questões emocionais, né? O professor, ele é um ser humano complexo como nós e ele precisa deixar tudo ali de lado para entrar e dar uma excelente aula. E como que ele faz isso? Então, ter uma inteligência emocional bem trabalhada, se autoconhecer é o que faz a diferença. E como escola a gente consegue fornecer isso através de treinamento, programas de bem-estar. Então, temos muitas possibilidades para acolher esse professor, acolher esse educador dentro da escola. Sim, e não só os professores especialistas, né? Todos os professores, mesmo aqueles professores da educação infantil, a nossa equipe de berçário, né, que está lidando ali com os bebês desde cedo, de que ter esse olhar, né, para toda a comunidade escolar, o quanto que a gente é importante, que a gente faça realmente um trabalho, um investimento na educação deles, um investimento na formação dessa inteligência emocional, no trabalho em equipe, né? São tantas habilidades que são necessárias, né? E olhando para todo esse grupo de professores, para todos esses educadores que participam dessas formações, quais são as transformações que você identifica no decorrer dos dias? Bom, eles mais motivados, mais preparados, ferramentas que eles pegam em sala ou nas semanas pedagógicas, eles conseguem também utilizar isso. Trazem depois feedbacks, que testei essa ferramenta, deu certo, fiz essa... Agora a parte de produtividade, testei lá a técnica Pomodoro que eu vi no treinamento da Natália. Está funcionando para organizar meus planejamentos. Então, a gente sente isso nas respostas de avaliação, porque dentro do treinamento também tem avaliação de reação de todos os treinamentos, isso é importante. E ali vem muito o nosso feedback. E no dia a dia a gente colhe e clima, né? A gente sente. Aí a gente sente ele mais motivado, ele renovado para mais um semestre, para mais um mês. Essas renovações são bem importantes. Então, o treinamento não é só ali o desenvolvimento, é juntar o professor, é juntar as equipes para se conversarem. É um momento também que ele vai poder falar com os colegas de trabalho. Então, o treinamento faz muito também a parte social da empresa. Ele poder ter essa troca. Porque se eu saio de uma sala e entro na outra, se eu estou ali com o cuidado das crianças, às vezes eu não tenho esse tempo para conversar com meu colega. E o treinamento, ele me traz esse tempo. Ele traz uma dinâmica onde a gente vai refletir sobre esse tema. Então, eu vou ver o seu olhar sobre esse tema. Também eu começo a praticar mais a empatia quando eu trago eles para a dinâmica dentro de sala de aula. Então, isso é bem importante também para eles. Sim, é muito importante. Até deixar claro que, além de todo o trabalho que existe, acho que o trabalho da coordenação pedagógica, Sim. da formação contínua, onde semanalmente elas têm aquele encontro com todos os professores e que tem toda uma pauta pedagógica de formação, ter esse espaço também dentro da instituição olhado para o desenvolvimento realmente humano ali, de outras questões que não sejam só as questões pedagógicas, né? Esse olhar humano. E você tem alguma experiência para compartilhar com a gente, de algum professor, de algum educador dentro da escola que tem trazido diferenças, inovações, apresentado alguns comportamentos diferenciados?
De educadores, né? Num geral, já recebi feedbacks de coisas que eu falei na sala, como, por exemplo, quando a gente fala de mindfulness, de atenção plena, atenção no tempo presente, técnica de você pintar, por exemplo, é uma maneira de atenção plena. Então, já recebi feedback da equipe dizendo, hoje eu pinto todo dia, isso tem me feito um bem-estar, tem me ajudado emocionalmente. Então, isso é um dos feedbacks. Teve recentemente o curso de comunicação que nós fizemos. Também um feedback super positivo do pessoal conseguir se colocar, aprender técnicas de comunicação, de narração. De oratória, de né? oratória, isso. Eu te falar, né? Porque às vezes a gente fala tanto sobre a dificuldade de falar em público. Nossa, e a sala de aula é um público. E eles são exigentes, né? Sim, sim. E lidar com esse formato dessas novas gerações exige muito repertório, existe muito traquejo, existe muita resiliência e sabedoria ali para que o professor consiga, né, se colocar e ser visto como autoridade. Exatamente. De autoridade, não autoritário, né? Isto. É aquilo, né? Então, a postura realmente de respeito, né? Então, ser respeitado, respeitar o aluno, se colocar perante a ele ali como o educador. Isso faz a diferença. Natália, entre tantas competências hoje que são conversadas e discutidas no meio corporativo, quais são as principais competências que você vê estratégicas para o meio da educação? Para a educação, eu vejo muito a resiliência, adaptabilidade. Então, a adaptabilidade ela é essencial porque o meio da educação é fluido. A educação não é um ambiente parado, pelo contrário, a escola ela é um ambiente vivo, cheio de crianças, cheio de histórias. Então, você ter a capacidade de se adaptar rápido a mudanças, trocou, faz aqui, vai para lá. Isso é essencial para o educador. Colaboração tem que estar no DNA do educador, porque a escola são mais de 1.500 crianças, 1.700 crianças. Então, a gente precisa um do outro. Então, eu preciso trabalhar em colaboração com você e você comigo, sem rixa. Então, a gente precisa aprender isso, trabalhar juntos. Isso também é essencial. A resiliência nessas mudanças, né? Sair sempre mais forte dos desafios. Todo dia vai ter um desafio. E que bom, porque também, né? Senão fica muito parado. E, claro, como a gente falou, o coeficiente emocional, né? Então, ele tem muito QI, são profissionais de alto QI, de alto coeficiente intelectual, mas que precisam sempre olhar para o seu coeficiente emocional. Cuidar, né? Então, além do que o RH faz, além do que a empresa promove de programa de bem-estar, é olhar também para si e colocar aquilo em prática, né? Começar a ter um fortalecimento do lado emocional. Tá. Me explica um pouquinho mais sobre essa parte, o que a escola oferece, o que são esses programas de bem-estar que você está colocando. Então, os programas de bem-estar hoje que nós temos no Dom Bosco, por exemplo, inclusive premiados nossos programas, não é mesmo, Rosi? Então, nós temos a prática de vôlei, então, a parte de saúde física. Então, a gente tem um jogo, né, do físico e emocional. Então, a gente hoje dispõe para o profissional as aulas de vôlei, saúde laboral. Temos palestras que falamos sobre inteligência emocional. Na parte emocional, nós temos a possibilidade, o acesso para que ele tenha acesso a tratamento terapêutico, que ele olhe para ele e fale assim, não, realmente, vou lá fazer uma terapia online. Isso é feito... 4 sessões por mês, né? 4 sessões com um psicólogo por né? mês. Então, a gente sabe o quanto o acesso à terapia é algo difícil, né? Não é todo mundo que consegue esse acesso. E hoje o colégio dispõe disso. Então, você ter a possibilidade de você cuidar do físico. Ainda tem as parcerias com faculdades, academias. E toda a parte terapêutica, então, assim, as ferramentas estão na mão. É o que a gente fala, tem data e tem horário. Ah, não tenho tempo. Tá, domingo, né? Domingo. Que hora você faz domingo? O que você faz domingo? Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Profissionais do Brasil inteiro. Isso, assim, é um grande diferencial do que a gente tem a oferecer para que eles se cuidem. E eu gosto de compartilhar essas práticas porque acho que elas podem ser inspiradoras para outros colegas também dentro da educação, né? Então, acho que desde programas simples, então o colégio também ali tem o dia do aniversário, que tem uma lembrança, ele casa, né? Então, a gente tem esse olhar para o dia do casamento, para a maternidade, é um dia das mães, é dia dos pais, mas também os nossos colaboradores também são mães, são pais, também eles também recebem esse presente, recebem esse mimo. Então, acho que são pequenas ações que a gente vai fazendo, também construindo, né?
O programa também acadêmico, gosto muito desse reconhecimento. Formação acadêmica. Então, de acordo com quantas horas o colaborador faz ali um curso fora do colégio, fora da instituição, ele também é reconhecido, também tem um incentivo. Então, acho que essa série de programas, de ações pequenas, mas que elas formam, acho que um grande programa realmente de qualidade, de um olhar que, assim, eu estou olhando para você, além, né? Além do seu técnico, eu estou olhando para você enquanto pessoa, enquanto educador, e nós estamos aqui para te apoiar. Eu acho que isso faz também toda a diferença no dia a dia. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que a gente trabalha hoje de maneira muito excelente a jornada do colaborador. Então, nós temos desenhado dentro do RH essa jornada. E esses pontos de contato, vamos colocar assim, é o dia do aniversário, ele casa, ele se forma, são pontos de contato com a cultura, com cuidado, com ele se sente visto. Recentemente, semana passada até, uma das nossas professora recém-contratada fez aniversário no dia que entrou e a gente já deu presente. Ela falou que muitos anos na educação foi a primeira vez que uma escola deu um presente para ela. Ela se sentiu assim, prestigiada, vista. E não só no dia do aniversário, quando a gente já começa o nosso onboarding, né? Nós temos um onboarding muito elogiado, onde a gente fala de cultura, conta toda a história do colégio, nosso jeito de ser, eu falo as regrinhas do jogo, e a pessoa já sai com tudo materializado, ela sai com o manual na mão dela. Então, isso também é um grande diferencial que nós temos, né? E as pessoas elogiam muito esse trabalho, se sentem muito acolhidas. Então, eu dou muito valor para esses pontos da nossa jornada. Eu acredito que manter a cultura viva é um grande desafio de todo gestor, né? Acho que essa é uma grande responsabilidade e um grande desafio manter essa cultura, esse DNA da instituição perpetuando aí por todas as outras pessoas, né, que acabam vindo agregar a nossa história. E agora, partindo um pouquinho para um outro bloco sobre liderança, qual é o papel do coordenador, do gestor, do líder dentro da educação, em formar também, em criar esse espaço para que os professores e para que os outros educadores também trabalhem ali bem e com produtividade? Bom, o papel do líder, né? Líder educador, o líder das empresas, ele é ir além do processo, né? Ele é além de exigir o processo. Ele tem que olhar para aquele colaborador de maneira completa, né? Olhar além do profissional, olhar a parte humana, fornecer para ele caminhos para o protagonismo. Então, oferecer autonomia, dar o feedback, isso é muito importante, né? Sempre feedback contínuo, não só aqueles momentos especiais do ano da avaliação de desempenho. O feedback ele tem que ser algo constante. Isso é o maior presente que o gestor pode dar. O feedback de desenvolvimento, trabalhar com ele o PDI dele. O que faz sentido para você? É um livro? É um curso? É sentar aqui do meu lado e a gente montar esse planejamento junto? Não existe receita pronta. Eu vou fazer isso para toda a minha equipe. Eu tenho 30 pessoas. Não, cada plano ele é individual. Você vai ter esse trabalho de costurar pessoas por pessoas ali do jeitinho que esse PDI vai funcionar para que tenha resultado. Então, assim, além de desenhar esse PDI, como gestor, você ainda precisa falar assim, lembra aquele livro lá que eu te passei? Você leu? Eu li junto com você. Tem mais essa, né, líder? Sim. Você ainda precisa estar junto. Eu li esse capítulo aí, o que você achou? E aquele curso? Porque se a gente monta aquele PDI bonitão, entrega para o RH, o RH está cobrando, mas ele fica só como algo muito bonito, não faz diferença. Então, ele precisa ter esses momentos da jornada desse colaborador, porque o RH faz esses pontos, mas o líder também precisa desenhar seus pontos de contato. Então, eu falei com ela agora, daqui 2 meses eu vou falar com ela de novo. Leu, não leu, mudou, faz sentido? Não, eu li, coloquei em prática, deu certo. Então, a gente consegue tirar aquele gap daquela competência, começa a melhorar, começa a evoluir. Ou até mesmo dar luz e dar foco para aquilo que ela é excelente. Nossa, você é excelente em fazer a montagem da mostra cultural, por exemplo. Vou trazer você aqui. Então, também valorizar aquilo que é bom faz esse profissional ficar ainda mais potente aí dentro da educação. Com certeza. E acho que é importante a gente colocar também tanto o feedback, aquele pontual que a gente vai falando no dia a dia, eles são importantes e devem acontecer, como também que toda escola tenha ali estruturado o feedback ali semestral, que seja anual, ter esse momento também. Eu percebo que nem sempre todas as instituições
enxergam isso como uma necessidade, mas sim, é uma necessidade. E eu acho que os colaboradores também esperam nesse momento, né? Acho que o educador também espera esse momento que ele sente, que ele receba também seu feedback para que ele possa potencializar ainda mais o seu desenvolvimento, né? Ficam ansiosos, né, por esse momento, né? Natália, e um outro grande desafio é como lidar com tantos perfis diferentes dentro da instituição. Então, hoje, ter diversidade de perfis já é uma riqueza, né? Você ter diversos olhares sobre o mesmo assunto, de diversas formas, maneiras de ver o mundo. E é, ao mesmo tempo, um grande desafio, principalmente para quem lidera. Então, é a mesma receita, né? De olhar cada um do seu jeito. Então, nós temos que valorizar as gerações, todas elas. Então, se fala muito de gerações, os baby boomers, a galerinha da Z. A gente tem que tirar essas barreiras das gerações, se olhar e ver assim, o que eu posso aprender com você? Você tem mais experiência que eu, você tem muitas histórias para contar, o que eu posso aprender com você? E você olhar para as gerações Z e falar assim, nossa, deixa eu ver o que essa galera tá... Nossa, é dessa forma. Então, deixa eu falar na linguagem deles, se manter ativo, se manter inovador também. Então, acho que é olhar com bons olhos as gerações, colocando e atendendo muitas vezes, claro, como gestor, a gente tem certas ajustes. Então, as gerações mais tradicionais preferem sempre e-mail. Gerações agora Z não gosta de e-mail. Manda no chat, manda no WhatsApp, que funciona melhor. Entender o que funciona melhor para cada geração também é muito importante, para que você faça uma boa gestão. Mas sempre olhar com bons olhos, sabe? O que eu tenho para aprender com essa pessoa? O que essa pessoa tem para me ensinar? Eu percebo que essa nova geração, elas procuram empresas também muito pelo propósito de vida. Sim. A cultura também tem que estar alinhada com o propósito, com o estilo. Como é que você tem visto essa entrada no mercado de trabalho desses jovens? Eles procuram propósito, coisas que grandiosas, que mudam o mundo. Eles querem que o trabalho deles seja transformador, não para agora. Eles estão sempre olhando na próxima geração. Eu quero que o meu trabalho aqui não prejudique a geração futura, pelo contrário, que eu deixe esse mundo cada vez melhor. E é uma geração que gosta muito dessa performance. Então, eles gostam de ter pontos para poder postar as coisas. Eles gostam dessa validação constante, isso é importante para eles. Então, isso é uma geração que precisa um pouco mais de feedback do que as outras, porque eles precisam estar sempre dizendo, sabe o joinha? Sabe o like? Então, é uma geração que cresceu no like. Então, para eles, ter esses likes do gestor, falar, tá lá, tá no caminho certo, é importante para eles. Mas ter um propósito que faça diferença real no mundo, como é o nosso propósito, Sim. Como é trabalhar com educação, isso realmente a gente sabe que vai muda a sociedade todos os dias por meio do nosso trabalho, isso é enriquecedor, faz com que eles fiquem. Se não tá legal, se tá prejudicando alguma coisa ambiental, eles já não vão ficar, acabam indo embora. E quando eu falo um pouquinho também da diferença, né, além da diferença das gerações, nós temos a diferença dos perfis, os perfis comportamentais. Nós temos as pessoas que são mais expansivas, as outras mais analíticas, as outras mais executoras, né, as pessoas que gostam mais de criar. E como que faz também dentro da instituição para que as pessoas também consigam entender o perfil de cada uma e consigam trabalhar em equipe de uma forma genuína e empática? Bom, hoje dentro, né, das equipes, é importante que você tenha também esse misto de perfis, né? Não dá para ser todo mundo um dominante, não dá para ser todo mundo um influente, porque não todo mundo vai falar. Um time que tem muita iniciativa e pouca acabativa, não dá. Né? Que o C, ele é um perfil de acabativa, o D é um perfil de iniciativa. Então, você tem que montar essas equipes mistas. Que maneira? O gestor pode ter ferramentas como o DISC, Assessment, uma série de testes aí que vai falar de personalidade, mas montar a equipe mista. Porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente acaba escolhendo pessoas muito iguais a gente. Meu perfil é I, né? Falo muito, sempre foi um I muito alto, sempre foi um I que gritou muito. Então, eu preciso de alguém C do meu lado, porque eu vou ter muita energia para começar, mas às vezes a acabativa eu posso escorregar. Então, uma boa parceria é ter um C do meu lado. Uma conformidade. Vai, Natália, não perde, esquece disso. Então, ter essa mistura é importante. E o líder, então, precisa mapear esses perfis. Para isso, a gente tem, né, os testes, tem o DISC para fazer esse mapeamento. E compor e colocar as duplinhas. Então, um D e um junto, eles vão fazer ideias, mas aí vai vir depois
o S e o C fala, peraí, você já viu isso? Então, é importante você ter misturar as duplas de perfis, o trabalho vai sair muito mais excelente, com Não, com uma certeza. visão mais ampla, Isso né? vai trazendo também muito mais um olhar para o próprio líder, né? Acho que liderar com mais maestria, né? Entendendo ali cada membro. E o que caracteriza para você uma liderança realmente humanizada? Uma liderança realmente humanizada é aquela que vai além, né, Rose? Que vai olhar para o lado pessoal, que vai ser aquele motor de motivação diária. O líder ele precisa fazer motivação diária, colocar as pessoas para voarem, dar ferramenta para elas poderem fazer protagonizar o seu trabalho, corrigir quando precisa. Então, muitas vezes o líder ele pode querer ser aquele líder muito amado, líder muito querido e vai esquivando de situações difíceis. Então, o líder ele precisa colocar a equipe para conversar, resolver conflito, trazer estratégia, mostrar para onde está indo. Porque às vezes a equipe está ali trabalhando, mas precisa vir o líder e falar assim, o caminho é norte, esse. né? Exatamente. Isso já traz segurança para a equipe, de maneira humanizada, com muito respeito. Feedbacks, como a gente fala, né? Sempre elogie em público e corrija no particular, isso é a máxima. Parece muito óbvio, mas ainda pode acontecer casos por aí, né, de feedbacks não muito legais, mas o básico, né, um feedback bem feito, no tempo certo, não deixar passar muito tempo, sabe, também? Então, de maneira humanizada, acontecer alguma coisa, não deixa o assunto esfriar muito. 48 horas já pega, já puxa, já fala. O que for legal, fala na hora, manda, né? Celebra as conquistas. Isso também é uma maneira humanizada de olhar. E nós temos, por exemplo, no nosso colégio tem o nosso gratidão, né? Sim. Maravilhoso o nosso gratidão, que é a troca de feedbacks. Então, não vem só do líder, né? Então, mas o líder também precisa mandar esse gratidão. Isso, ele espera, né? O liderado, ele fica feliz em receber, né? Fica, olha, tô sendo visto, tô sendo lembrado. Uma coisa que é muito legal na liderança humanizada é você entender que, por exemplo, a pessoa está tirando uma carta. Você tirou a carta? Tirei minha carta, opa, vamos comemorar. Ela tirou coisas além, Coisas sabe? do dia a dia, né? Conquistou um apartamento, sabe assim? Eu acho que precisa entender e saber os sonhos, né? Qual é o sonho da minha equipe, né? O que eles esperam, o que eles almejam e acompanhar também, né? Para que a gente possa junto, de alguma forma, contribuir para que isso tudo se torne realidade. Acho que até no próprio feedback, né? Acho que quando a gente vai dar um feedback, se a gente sabe o sonho, né, do nosso colaborador, muitas vezes é aquele feedback que a gente precisa, um feedback ali mais corretivo. Poxa, se você tem essa meta, será que você está indo para esse caminho, né? Como que você vai conseguir almejar, conquistar, se você não tiver essas entregas, né? Então, acho que talvez trazer também, quando você conhece desse sonho, também acho que você acaba se tornando muito mais próximo também desse colaborador, né? Muito mais próximo, muito parceiro desse sonho. Estou aqui junto com você nesse sonho, quero que dê certo, então vamos seguir por esse caminho. Acho que fica uma relação muito mais humana, né? Você falou do gratidão. Eu vou explicar para vocês o que é gratidão. Verdade. Gratidão é um simples papelzinho que nós temos lá dentro do colégio, que chama ali gratidão. E está lá um de e um para. Então, todas as vezes que você sente que você precisa agradecer alguém por algo que essa pessoa te fez de bem, seja profissional ou pessoal, você vai lá e você escreve esse recadinho, entrega para essa pessoa e lá no colégio a gente faz em 2 vias e a outra via a gente coloca dentro de uma urna. E depois, no final aí de um período determinado, a gente sorteia também, dá um prêmio também para as pessoas que receberam e para as pessoas que também enviaram esse gesto simbólico, mas um gesto ali de uma energia positiva, de uma gratidão, de saber reconhecer. Então, acho que é uma prática muito legal, simples e também muito legal que vocês também podem implantar também aí dentro das instituições de vocês. Bom, Natália, e voltando aqui para essa liderança, como a gente consegue motivar e manter que essa geração, que já está há um tempo maior, que já trabalha há muito tempo, ela continue motivada, engajada a aprender e a inovar? Bom, eu gosto de trazer essa pessoa para perto. O caminho é trazer para junto. Se você sentiu alguma resistência, ou uma desmotivação, chama junto. Então, aquela pessoa está há bastante tempo,
Olha, hoje você que vai treinar essa turma aqui, você que vai compartilhar o que você fez com os alunos no ano passado. Então, trazer a pessoa como um multiplicador. Você enriquece a vivência dela, valoriza o papel dela e motiva, traz junto, sabe? Então, esse que é o papel. Traz para junto. Traz pertinho, vamos virar um multiplicador, vamos trazer essa pessoa para compartilhar aquilo que ela sabe, as práticas. Porque sala de aula, escola, muita coisa é na prática, né? Por mais que tenha as faculdades, tenha a parte técnica, a gente sabe que a vivência... já aconteceu isso comigo. Então, uma professora de muito tempo, já lidou com aquelas situações com os alunos, com os pequenos. Então, pega essa pessoa e coloca para ensinar os estagiários, por exemplo. Quem não ficaria motivada? Quem não ficaria muito mais feliz, valorizada, né? Isso, mais valorizada dentro da escola. Assim, olha, estão me olhando de maneira diferente. Então, acho que é bacana valorizar as experiências. E hoje nós temos muitas formas também de treinamento, de imersões e as gamificações. Sim. Como que você tem trabalhado tudo isso? Bom, nós temos vários formatos, né, de treinamento. O importante é que seja um blend aí de várias metodologias. Tem a metodologia em sala de aula, né, a famosa palestra. Tem também as gamificações, onde eu cumpro uma trilha e vou ganhando, né, alguns pontos. Aí vou ganhando certificados ao longo da trilha, por exemplo. Isso já é uma maneira de gamificar. Ou faz um grupo, e aí também o grupo, quem avançar nas capacitações, também é uma maneira. Eu gosto muito também de simulações. Eu acho que simulações, o team building, isso faz a diferença. Você simular um atendimento, simular uma situação em sala, já prepara ele, já começa a ter repertório para quando acontecer de verdade, sabe? Então, acho que juntar um pouco de tudo é o grande diferencial. Como a gente consegue, dentro da rotina escolar, driblar, né, encontrar esse tempo para todas essas capacitações? Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio, mas a gente consegue. A gente consegue, principalmente nas viradas de semestre, nós temos a semana pedagógica, uma semana inteira, né? Onde a gente coloca os educadores para falar de diversos assuntos técnicos, comportamentais, já montar a parte pedagógica. Então, tanto no começo do ano quanto no meio do ano. Equipes dos educadores, do grupo administrativo, tem mais facilidade, né? A gente tira eles mais ou menos 2 horas a cada mês. E também a gente não esquece da nossa equipe de serviços. Então, eles também são valorizados, são desenvolvidos uma vez ao mês, aos sábados. Eu fico um sábado lá com eles e faço o nosso PDP, nosso Programa de Desenvolvimento Pessoal. É um desafio de carga horária, mas assim, a gente também consegue proporcionar parcerias de ensino, então com grandes universidades, então para o educador, mesmo que entre o decorrer do semestre ele também consiga se desenvolver, como você disse, tem o nosso benefício, né, de autodesenvolvimento. Quando a gente já tem a cultura, eu acho que tudo fica mais fácil, Rose. Então, nós temos dentro do colégio uma cultura que valoriza o desenvolvimento. Então, as pessoas não olham o treinamento como o RH está chamando. É um dos nossos valores, né? O autodesenvolvimento. Exatamente. Né? Então, as pessoas elas olham com bons olhos. E os gestores também olham isso com bons olhos. Minha galera está em treinamento. Hoje é o sábado inteiro de treinamento. Então, isso é o diferencial. Eu acho que é isso importante também colocar, né? O quanto que é importante que o líder também entenda o quanto muito. Isso é importante para a sua equipe, para que ele libere, disponibilize o tempo também para a sua equipe também participar desses momentos, né? Exatamente. E quando a gente está falando muito aqui de educador, de professor, mas é importante que fique muito claro que a formação ela precisa acontecer com todas as camadas e com todos os colaboradores. Todos dentro da instituição são importantes, né? Todos são importantes, todos precisam ser alinhados à cultura. Então, meu grande manual é o manual da cultura. Então, todos os nossos comportamentos, nossos valores, eu transformo isso nos comportamentos. A gente vai para a sala, a gente vai falar com todos os níveis. Então, quando a gente vai falar de excelência, é excelência para o professor, para o auxiliar, para o administrativo e para o auxiliar de limpeza. Sim. Todo mundo precisa de excelência. Então, é um discurso que vai dentro de cada realidade, com os exemplos que façam sentido para cada realidade. Porque também é aquilo, né? Não adianta eu ir usar exemplos fora da realidade de cada um. Sim, com certeza. O treinamento não engaja, né? E dentre todos esses treinamentos que você proporciona ao longo desse período todo, tem alguma história que você gostaria de compartilhar para a gente que impactou? Uma história que impactou.
todos saem muito agradecidos, né? Quando não tem, eles ficam tristes. Ah, mas não vai ter esse mês? A gente está no planejamento alguma coisa, eles ficam sempre pedindo treinamento. Eu já recebi também feedbacks de vem como exemplo. Ai, nossa, me espelho em você. Nossa, sabe assim? Sim. Olha e vê uma possibilidade ali, já se espelha. Da parte de espelhamento, isso me engrandece bastante. As pessoas olharem e falam assim, caramba, olha o exemplo que ela deu. Você passa, né, a ser muito mais cobrada também, Sim, né? você acaba Faz sendo. É um parte. exemplo, É um né? exemplo. E isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Então, ver transformação, ver mudança, ver melhora nas equipes, ver que mudou o clima, ver que dentro das nossas pesquisas de clima, opa, pilar aqui de gente de gestão está bem avaliado. O resultado ele vem de várias formas, né? Que legal. Estamos chegando ao final, mas antes de finalizar, eu quero te convidar a deixar uma mensagem para os educadores que estão aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Bom, minha mensagem é que sejam eternos aprendizes, né? Que lidem com a vida como um grande lifelong learning, sempre aprendendo, reaprendendo, aprender de tudo um pouco, né? Ser bem generalista nos conteúdos. Então, mesmo que eu sou de RH, eu vou estudar sobre marketing, vou estudar sobre contabilidade. Então, isso é o grande diferencial e trabalhar nas competências do futuro. Então, nós temos, sempre me baseio também pelo Fórum Econômico Mundial, tá lá uma série de competências que é um norte também para você estudar e se tornar um profissional indispensável e sempre ao seu tempo, né? Ou à frente do nosso tempo também. Muito obrigada, Natália. Acho que foi Obrigada, Rose, um momento maravilhoso. muito rico que a gente pôde contribuir bastante, acho que com todos, né? Acho que com líderes, com professores, com educadores, com outros colegas gestores também de escola, acho que talvez inspirando e trazendo também ideias que a gente possa melhorar ainda mais o clima, porque a gente trabalha para isso, né? Para que a educação no Brasil ela melhore em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as escolas públicas ou privadas, que realmente acho que a formação de pessoa realmente também é um pilar muito importante para a gente pensar e cuidar com muito carinho e investir com muito cuidado também. Tá? Certo. Agradeço vocês que estão aqui nos prestigiando em mais um episódio da Educação em Voz Alta. Se você gostou desse episódio, se você acha que faz sentido também aí na sua escola ou para outras escolas, para outros educadores que você conheça, compartilhe com esse canal, esse bate-papo riquíssimo que nós tivemos com a Natália. E eu aguardo vocês no próximo episódio Educação em Voz Alta. Até mais.